Fala meu aluno, minha aluna aqui do canal Exatas, beleza? Nessa aula eu quero falar para você sobre algumas coisas sobre chuvas, frentes frias e força de Coriolis e como você pode identificar para que lado vai uma tempestade, para que lado vai um ciclone, dependendo do hemisfério que você tá. Tudo isso tem a ver com a força de Coriolis. Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar teu professor Denis aqui, então curta já, obrigado. E aqui na descrição do vídeo você tem os links dos meus cursos, o curso de matemática para quem não gosta de matemática e o curso de física para quem não gosta de física. Se você sempre foi uma pessoa ruim nessas matérias, igual eu fui na escola também, mas eu resolvi depois fazer faculdade de exatas. Se você sempre foi ruim nessas matérias, acesse esse curso, que ali tem um método que eu desenvolvi para você poder aprender matemática e física, mais barato que uma pizza, e você é o meu aluno para sempre, beleza? O que eu tenho aqui, Denis? Mostra para mim aí. É o que tem um simulador. E, bom, eu não estou conseguindo ver direito, Denis, mas aqui parece ser uma nuvem. É, exatamente uma nuvem. Então, dentro dessa caixinha, o que eu fiz? Tem uma nuvem, eu construí uma mini tempestade aí dentro, você já vai ver. Tá vendo que aqui você tem umas setinhas, ó, saindo aqui do azul e chegando até a parte vermelha? Ah, Denis, não estou entendendo nada. Olha só o que está acontecendo. Vamos descer um pouco aqui esse simulador e ver o que está acontecendo. Aqui eu tenho uma região de baixa pressão. Isso não é importante no momento, mas eu quero que você perceba uma coisa, ó. Eu tenho uma nuvem. E aí eu tenho aqui a massa de ar indo dessa parte azul para essa parte vermelha. Mas eu quero que você veja essa parte aqui. Ó. Se eu olhasse de lado esse simulador, olha o que está acontecendo. Warm air significa um ar quente. Cold air, um ar frio. Então o que acontece? Você tem um choque de duas massas de ar nesse momento aqui. Uma massa de ar quente que está subindo e uma massa de ar frio que está aqui na parte de baixo. Ah, Denis, mas como que eu sei que a massa de ar quente sobe e a massa de ar frio desce? Isso você lembra talvez de algum professor falando para você, que é o seguinte, o ar quente ele é menos denso que o ar, então ele vai subir. O ar frio ele é mais denso, então ele desce. Denis, como é que eu posso pensar isso? Pensa que o ar quente é, na verdade, todas as moléculas, como elas estão muito aquecidas, elas estão afastadas umas das outras. Se elas ficam afastadas umas das outras, elas acabam ficando menos densas e sobem. Quando o ar é frio, você fica mais encolhido, né? Então as moléculas elas estão muito juntas umas das outras. Quando elas estão muito juntas, elas ficam mais densas e vão para a parte de baixo aqui da atmosfera. Então é isso que acontece quando você tem o choque de uma massa de ar quente com uma massa de ar frio. A massa de ar quente tende a subir porque ela é menos densa e a massa de ar frio fica pela parte de baixo porque ela é mais densa. Nesse encontro aqui você tem a formação das nuvens. E quando você tem uma nuvem muito carregada, você tem a precipitação em forma de chuva. Isso aqui é interessante de perceber por quê? Se você mora, eu moro em Curitiba, né? Aqui é uma região que muda muito o clima muito rapidamente. Então, quando você está naquele dia muito quente, você pode ter certeza que se tiver um encontro com uma massa de ar frio, vão formar muitas nuvens no céu, aquelas nuvens em forma de algodão, sabe? E se elas acumularem muito, você vai ter uma precipitação. Então é assim que você consegue entender. Então tenha certeza que se tiver um dia muito quente e tiver um encontro com uma massa de ar frio, vai ter chuva em algum momento do dia. E geralmente são tempestades, né? Olha que interessante aqui. E você vê essas setinhas aqui saindo aqui de uma região e chegando numa outra região. Seria uma região de baixa pressão. Vamos dar uma girada aqui, ó, e você consegue ver novamente. Nesse outro ponto aqui onde as nuvens estão mais baixas, eu também tenho uma massa de ar quente que subiu porque é menos densa e a massa de ar frio que está na parte de baixo. No encontro das duas massas eu tenho precipitação. Essa é a ideia que nós temos aqui. Mas o que eu quero explicar para você aqui um pouco mais é sobre a força de Coriolis, para tentar explicar qual é a direção que essas setinhas fazem aqui, que essas massas de ar seguem. Existe uma direção preferencial para elas seguirem. Isso tudo explicado, vou mostrar aqui para você, com outro simulador, por um negócio que nós chamamos de força de Coriolis. A força de Coriolis na física é uma força fictícia. O que eu quero dizer por uma força fictícia? É uma força que não tem origem em interações físicas de verdade. É uma força que aparece, mas a explicação dela é um pouco mais profunda. A força de Coriolis aparece devido à rotação da Terra. Então imagina aqui, ó, imagina que isso aqui é só um simulador, né? Eu estou no hemisfério norte, tá vendo? Eu estou aqui no polo norte. Aqui o rapazinho está com uma setinha no polo norte. E o que acontece? Vamos mudar um pouco a direção dele aqui, ó. Ele mudou um pouco a direção e vamos mudar um pouco essa posição dele. Vamos colocar aqui bem em cima do Canadá, ali dos Estados Unidos, da Rússia. Perdão, a gente está em cima da Rússia, né? Então veja,
ali quase na região da Sibéria. Beleza, o que acontece com a força de Coriolis? Ela serve para movimentos na atmosfera da Terra de longas distâncias. Quando são curtas distâncias, você não vai perceber esse movimento. Ele é muito insignificante quando você está em curtas distâncias, mas em longas distâncias acontece uma coisa interessante, que é o seguinte, ó. Vamos soltar aqui, olha o que acontece. Veja que se eu soltasse, por exemplo, soltasse um projétil, ele vai fazer uma curva, tá vendo? Vamos dar um reset aqui, ó. Vamos soltar de volta, ó. Tá vendo? Eu estou no hemisfério norte. Quando eu estou no hemisfério norte, a força de Coriolis sempre tende a puxar o objeto para a direita. Para a direita. Então veja, eu vou soltar aqui, o objeto vai ser puxado para a direita do movimento que ele estava originalmente. Olha só, tá girando para a direita. Ah, Denis, exatamente, para a direita. Então isso acontece devido à força de Coriolis. Vamos mudar um pouco aqui a posição dele, ó. Vamos colocar ele um pouco mais aqui no oceano. Vamos ver, ó. Também, se eu estou no hemisfério norte, a força é voltada para a direita. Isso acontece devido à rotação da Terra. Olha que interessante, não importa o local que eu coloco aqui no mapa que ele tá, vamos voltar aqui, ó, bem no Polo Norte. No Polo Norte não, vamos mudar um pouco aqui, ó. Se eu colocar aqui, também vai girar para a direita. Ah, Denis, e no hemisfério sul? No hemisfério sul acontece uma coisa contrária. Os objetos eles vão para a esquerda. Vamos colocar aqui, ó, um pouco ali, quase perto do Brasil, e vamos dar um start. Ó. Você vai ver, ele vai girar para a esquerda. Mas, Denis, como é que é direita e esquerda? Não estou entendendo. É esquerda ou direita em relação ao que você estava olhando aqui inicialmente. Então, coloca teu olho em cima do local que você estava inicial. O objeto, se estiver no hemisfério sul, ele vai tender a ir para a esquerda. Isso aqui para objetos na atmosfera da Terra em longas distâncias, não é para curtas distâncias, senão isso aqui não aparece quase. Se eu mudar aqui a minha posição, ó, vai acontecer a mesma coisa, vai parar esquerda do ponto que você estava originalmente. Você tem que sempre olhar do ponto que você estava lá naquele momento, beleza? Isso aqui é a força de Coriolis. Mas, Denis, por que você está explicando isso? Porque isso explica para onde que um tufão, um ciclone, um tornado, para que lado ele gira. Isso aqui acontece o quê? Porque você pode considerar um ciclone, vamos para o nosso último simulador aqui, como sendo um movimento na atmosfera da Terra de longa distância e de um longo período de tempo. Então você pode aplicar as ideias da força de Coriolis aqui. O que acontece? Aqui está em inglês o meu simulador, mas eu vou traduzir para você. Aqui o H significa uma região de alta pressão, né? De high pressure, uma alta pressão. E aqui o L de lower pressure, de baixa pressão. O que acontece? Quando você tem um ponto de alta pressão, imagina, a massa de ar ela quer sair dessa região. E quando você tem um ponto de baixa pressão, as massas de ar querem chegar nessa região. Então olha o que acontece. High pressure está saindo da região e lower pressure está entrando. Se eu estou no hemisfério norte, vamos colocar aqui hemisfério norte, e aí eu vou colocar aqui a força de Coriolis. Olha o que vai acontecer. Lembra que eu falei? Se eu estiver no hemisfério norte, a tendência da massa de ar ou de qualquer objeto numa longa distância na atmosfera é se desviar para a direita da sua tela. Então veja só. Olha só o que está acontecendo com as setinhas azuis ali, ó. Tá desviando para a direita, tá vendo? Ó? Quanto mais eu aumento a força de Coriolis, mais ele desvia para a direita. Se eu fizer isso num caso extremo, olha o que vai acontecer. Eu vou transformar isso aqui, olha só, nas massas de ar se desviando para a direita do ponto que você estava. Se eu estou na alta pressão, desvia para a direita. Se eu estou aqui entrando na baixa pressão, também está desviando para a direita. Esse é o movimento que os tufões, que os ciclones, que os tornados fazem no hemisfério norte. Um sentido aqui anti-horário. Movimento anti-horário quando você está no hemisfério norte. Denis, então vamos ver agora no hemisfério sul, que é o que a gente mora aqui no Brasil, né? Vamos ver o que acontece. Então eu vou clicar aqui no hemisfério sul, mudamos para o hemisfério sul. Lembra que eu falei da força de Coriolis no hemisfério sul? Desvia para a esquerda. Então vamos ver as setinhas para onde que vão. Ó. As setinhas azuis estão desviando agora para a esquerda. Ó. Vai acompanhando ali a esquerda, 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 esquerda. Se eu aumentar aqui a força de Coriolis, o que vai acontecer com as massas de ar? Elas vão se desviar para a esquerda no hemisfério sul. Então, se você tem um tornado, um tufão,
um ciclone no hemisfério sul, eles vão ter um sentido horário, sentido dos ponteiros do relógio, e é esse o movimento que eles fazem. Viu qual é a relação de uma frente fria com a força de Coriolis e como a física está aplicada nisso? Não esquece de curtir esse vídeo para ajudar teu professor Denis aqui, o profissional da educação, a difundir esse conhecimento. Por favor, então clica aí no curtir, compartilha, se inscreva no canal e acessa o link dos meus cursos que está aqui na descrição do vídeo. Meu curso de matemática para quem não gosta de matemática e o meu curso de física para quem não gosta de física. Beleza? Valeu e até a próxima. Tchau!